Iremos apresentar agora o seminário de Organização e Manutenção de Computadores, com o tema Características Físicas e Parâmetros de HDs e seus sistemas de arquivos, FAT, NTFS e ST. Os componentes são Ana Júlia, Emily Ribeiro, Ricardo e eu, Elise Cleide. O que iremos abordar? Na introdução, vamos ver o que é o HD, no desenvolvimento, as características físicas e os parâmetros de HD. Nas características físicas, iremos ver interface de comunicação, gravação perpendicular, técnicas LMR, PMR, CMR e SMR. Também o HAMR e MAMR e a capacidade real de armazenamento. Iremos ter a conclusão e, por fim, as referências. O que é o HDMR? O HD, que é o hard disk, também chamado de disco rígido ou HDD, Hard Disk Drive, é o dispositivo de armazenamento de dados mais utilizado nos computadores. Ele guarda desde os arquivos pessoais até informações utilizadas pelo sistema operacional. Aqui podemos ver, né, a imagem de um HD. Surgimento dos HDs. O HD é um dispositivo de armazenamento antigo, mas que evoluiu muito durante o passar dos anos. Um dos primeiros HDs que surgiram foi o que equipou o IBM 305, o Ramac. Esse HD era capaz de armazenar até 5 megabytes de dados, um avanço para aquela época, né? E possuía dimensões muito grandes, enormes. Com o passar dos anos, os HDs foram ganhando mais capacidade de armazenamento e se tornando menores, menos custosos e também mais confiáveis. Essa foto aqui, a primeira foto, vemos um HD que foi utilizado pelo metrô de São Paulo em seus primeiros anos de operação. Ele ficou lá no museu de lá, do metrô, por um tempo exposto. E aqui a segunda imagem é um HD dos dias de hoje. Características físicas. Boa noite, agora vamos falar sobre os componentes e os funcionamentos dos HDs. Basicamente, um HD é um disco onde ficam guardados dentro de uma espécie de caixa metálica. Essas caixas são seladas para evitar a entrada de material externo, vendo que uma minúscula partícula de poeira já pode danificar o dispositivo. Tanto que, para se abrir é preciso ter um ambiente totalmente regulado e ter os instrumentos certos. Bem, fisicamente, os HDs podem ter várias dimensões. Como dito antes, ele pode ser minúsculo ou até do tamanho do que foi mostrado aí no metrô de São Paulo. Felizmente, a indústria criou padrões de tamanho para facilitar os usos nos computadores. As dimensões mais comuns são as de 3,5 e 2,5 polegadas. No caso, diz respeito ao diâmetro dos discos. As de 3,5 são utilizadas em desktops, workstations e servidores, enquanto as de 2,5 polegadas são utilizadas em notebooks e computadores. Há também as dimensões de 1,8 ou de 1 polegada, que são raras, mas são usadas em dispositivos portáteis como reprodutores de áudio. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a placa lógica. Aí está a imagem dela. Ela é basicamente o cérebro do sistema. Ela é uma placa cheia de chip, como vocês podem ver. Dentre eles, possui um chip controlador, que gerencia uma série de ações como a movimentação dos discos e das cabeças de leitura e gravação, o envio e recebimento de dados entre os discos e o computador, e até rotinas de segurança. Outro chip que existe dentro da placa lógica é um chip de memória, que é usado para buffer, ou cache, como conhecemos. A tarefa é armazenar pequenas quantidades de dados durante a comunicação com o computador. Nos computadores mais antigos, os caches chegavam mais ou menos a 1 a 2 megabytes. Os de hoje podem chegar até a 512 megabytes. Vamos falar dos discos agora. Vamos falar agora sobre os pratos e os eixos. Bem, os pratos correspondem aos discos nos quais os dados são armazenados, feitos geralmente de alumínio ou de um tipo de cristal recoberto por material magnético,
e por uma camada de material protetor. Observação: quanto mais denso for o material magnético, maior é a capacidade de armazenamento do disco. Os HDs mais comuns giram em torno de 7.200 RPM, rotações por minuto. Há modelos que a taxa chega de 10.000 a 15.000 rotações. Em notebooks, convencionou-se o uso de discos rígidos com 5.400 RPM. Agora vamos falar sobre o cabeçote de leitura e gravação. Ele utiliza impulsos magnéticos para manipular as moléculas da superfície do disco e assim gravar dados. Normalmente há uma cabeça para cada lado do disco. Existe também um item localizado na ponta, que é o dispositivo denominado braço, cuja função é posicionar o cabeçote acima da superfície dos pratos. É sempre bom lembrar que também o cabeçote, né, chamado de cabeça ou como agulha, ele não encosta no disco justamente porque, como falado antes, são por impulsos magnéticos, não ao toque, até porque poderia danificar os dois componentes. Os HDs atuais podem ter cabeçote com dois componentes, um responsável pela gravação e outro pela leitura. Nos dispositivos mais antigos, executava uma única cabeça. Agora vamos falar do atuador. O atuador ele é responsável por mover o braço acima da superfície dos pratos, permitir que o cabeçote faça seu trabalho. Ele se move por uma bobina que é induzida por ímãs. Agora, gravação e leitura de dados. A superfície de gravação dos pratos é composta por materiais sensíveis ao magnetismo, como o óxido de ferro. Eles manipulam as moléculas, manipulando seus polos, e a polaridade das cabeças muda em uma frequência muito alta. Quando está positiva, atrai o polo negativo das moléculas e vice-versa. Os bits representados por zeros e uns são gravados de acordo com essa polaridade. No processo de leitura de dados, o cabeçote simplesmente lê o campo magnético gerado pelas moléculas e gera uma corrente elétrica correspondente, cuja variação é analisada pelo controlador do HD para determinar os bits. Para a ordenação dos dados do HD, é utilizado um esquema conhecido como geometria dos discos. Nele, o disco é dividido em cilindros, trilhas e setores, que nossa amiga Emily falará agora. Agora eu vou falar sobre a geometria dos discos, né? Que é um esquema utilizado para ordenar os dados no HD, e ele é dividido em cilindros, trilhas e setores. As trilhas são círculos que começam no centro do disco e vão até a sua borda, como se estivessem um dentro do outro, e elas são numeradas de dentro para fora. A trilha 0, ela é mais próxima do centro. E o que vem em seguida é a trilha 1, depois a trilha 2 e assim sucessivamente. Os setores são trechos regulares das trilhas e possuem uma determinada capacidade de armazenamento, geralmente de 512 bytes. Os cilindros é a posição das cabeças sobre as mesmas trilhas e seus discos. Agora eu vou falar sobre a formatação, que é um processo utilizado para preparar os discos para receber dados, e ela é dividida em física e lógica. Então, na física, ocorre a divisão dos discos em trilhas e setores, já feito na fábrica. E na lógica, é feita a aplicação de um sistema de arquivos apropriado a cada sistema operacional. Por exemplo, o Windows é capaz de trabalhar com sistemas de arquivos FAT e NTFS. Isso vai variando entre Linux e outros sistemas operacionais. E aí vemos uma imagem que fala sobre essa geometria. Aí vemos o disco, e essa parte azul. As trilhas são as linhas circulares. A parte do meio é o eixo. Os setores são os pontinhos amarelos. E é o que eu expliquei. Agora eu vou falar sobre a interface de comunicação, que está dentro dos parâmetros do HD. Os HDs são conectados ao computador através de interfaces de comunicação, que são capazes de transmitir dados entre um HD e outro de forma bem segura. Os padrões mais comuns são IDE, SATA e SCSI. O IDE é feito ao HD por meio de um cabo flat de 40 vias, que após um tempo, como tudo vai evoluindo, o mercado criou um cabo flat de 80 vias. As vias extras serviam para evitar a perda de dados causados por ruídos, que são as interferências. A conexão SATA é um barramento serial, onde é transmitido um único bit por vez.
Isso elimina os problemas de sincronização e interferência encontrados nas interfaces paralelas e permite que sejam usadas frequências mais altas. O cabo SATA é bastante fino, por ser apenas 7 pinos, onde 4 são usados para transmissão de dados e 3 são terra, usados geralmente para diminuir a interferência. Na conexão SCSI, que é SCSI, as maiorias do cabo possuem apenas 3 ou 4 conectores, mas existem cabos com até 16, usado quando é realmente necessário instalar um grande número de dispositivos, né? Então, essa conexão permite que vários dispositivos sejam conectados a partir de um único barramento. Mas apenas 2 podem se comunicar ao mesmo tempo, porque um precisa ser o iniciador e o outro precisa ser o destinatário. Nós vemos a imagem da traseira do HD, que tem o conector IDE. A segunda imagem, temos as portas SATA na placa-mãe. E a terceira é o cabo SCSI. Agora eu vou falar sobre a gravação longitudinal e gravação perpendicular. Na gravação do HD, é necessário uma corrente elétrica, que é gerada, para criar um pequeno campo magnético na cabeça de leitura e gravação. Esse campo influencia as partículas do disco, fazendo elas ficarem organizadas conforme a polaridade, se é negativa ou positiva. Então, esse conjunto de partículas magnetizadas é que define se o bit gravado é 0 ou 1. Então, ao passar por uma área já gravada para realizar a leitura de dados, a cabeça utiliza a indução elétrica ou resistência para pegar o campo magnético e permitir a obtenção de dados. Até um tempo passado, o processo de gravação era feito a partir do alinhamento horizontal, que é lado a lado, das partículas que existem na superfície do disco. E para fazer mais dados, serem gravados, né, no mesmo espaço e assim aumentar a capacidade de armazenamento, os discos passaram a ser fabricados com partículas cada vez menores. O problema é que tudo tem um limite e esse chegou ao seu limite físico, né? Então, a indústria, os criadores, chegaram a um ponto em que tornou possível obter partículas ainda mais reduzidas, mas eram tão pequenas que a proximidade entre elas poderia provocar um efeito de desmagnetização, levando à perda de dados. E daí foi criada a gravação perpendicular, que aumentou expressivamente a capacidade de armazenamento, como proteger o disco do mencionado, né, disco de desmagnetização. E, além disso, o alinhamento vertical torna a camada mais espessa, gerando campos mais fortes, que facilitam o trabalho da cabeça de leitura e gravação. Agora eu vou falar sobre as técnicas LMR, PMR, CMR e SMR. Então, essas técnicas são utilizadas para incrementar a capacidade de armazenamento dos discos sem aumentar as dimensões físicas. O LMR fala da gravação longitudinal, então essa sigla é utilizada em referência a essa gravação. A PMR é utilizada para a técnica de gravação perpendicular, e a CMR é equivalente à PMR, então elas são a mesma coisa. A SMR é uma técnica mais avançada, porque com ela os pontos de gravação na superfície ficam mais próximos entre si, aumentando a densidade e possibilitando que mais dados fossem gravados no disco. Agora é a vez de falar sobre os cabeçotes que gravam dados nos pratos. Começando, vou falar sobre o HAMR e o MAMR. O que são? Graças aos esforços da indústria para aumentar a capacidade de armazenamento dos discos rígidos, também envolvem aperfeiçoar o modo como os cabeçotes gravam dados nos pratos. E duas técnicas que ganham notoriedade para isso são conhecidas como o HAMR e o MAMR. O HAMR, também conhecido como Heat Assisted Magnetic Recording, algo como gravação magnética assistida por calor, é uma tecnologia que usa um feixe de laser extremamente fino
para aquecer uma área microscópica do disco, de forma que mais dados possam ser gravados ali do que se a temperatura fosse inferior. Com a técnica do HAMR, o ponto de gravação pode alcançar temperaturas superiores a 400 graus Celsius. Agora, o MAMR, sigla para Microwave Assisted Magnetic Recording, algo como gravação magnética assistida por micro-ondas. E essa é a diferença entre os dois. Além de muitas, mas a que mais pesa é que um usa temperaturas superiores e o outro usa micro-ondas. E a técnica do MAMR usa uma espécie de oscilador na cabeça de gravação que gera micro-ondas com frequências entre 20 e 40 GHz para diminuir a resistência do disco e assim permitir que mais dados sejam registrados ali. Agora, vou falar sobre a capacidade real de armazenamento. É muito comum quando alguém vai comprar um HD e consta nesse dispositivo que tem alguns gigabytes a menos do que anunciado. Mas é aí que a gente para pensar, será que a loja enganou a pessoa? Ou a formação foi feita de maneira errada? Então, aqui está a explicação. Nos HDs, 1 GB, por exemplo, é considerado como sendo igual a 1000 megabytes, da mesma forma que 1 megabyte é considerado equivalente a 1000 kilobytes. Os sistemas operacionais, por sua vez, consideram 1 GB como sendo igual a 1000 e 24 megabytes, e assim por diante. Por causa dessa diferença, um HD, por exemplo, de 80 GB, vai ter, na verdade, 74,53 GB de capacidade no sistema operacional. E um HD de 200 GB vai ter, por sua vez, 186,26 GB. Então, essa variação não precisa se preocupar, não é nenhum engano, é só uma forma de suprir, entendeu? O que o enunciado falta como uma forma de compensar o resto. E agora vamos para o parâmetro de desenvolvimento. Ao escolher um HD, você certamente se atenta à capacidade de armazenamento, né? A interface utilizada e provavelmente ao tamanho do cache. Afinal, essas são as informações que acompanham a descrição do produto. Então, entre essas descrições, tem algumas que vale a pena ressaltar. Tem a seek time, que é tempo de busca, que normalmente indica o tempo que a cabeça de leitura e gravação leva para se deslocar de uma trilha do disco ou ainda de uma trilha a outra. Quanto menor esse tempo, melhor o desempenho, né? É claro. E esse parâmetro pode ter algumas variações que mudam de fabricante para fabricante. A próxima é a full stroke. Refere-se ao tempo de deslocamento da primeira à última trilha do disco. Depois tem a track to track, refere-se ao tempo de deslocamento de uma trilha para outra. A average refere-se à medida de tempo de deslocamento de uma cabeça até uma parte qualquer do disco. A head switch time refere-se ao tempo necessário para o acionamento da cabeça de leitura e gravação. E essas medidas são dadas em milésimos de segundos e podem ter denominações ligeiramente diferentes das apresentadas aqui. Pode passar. Tem a latence time, que é tempo de latência, que é muito importante. É a medida que indica o tempo necessário para que a cabeça de leitura e gravação se posicione no setor de disco, que deve ser lido ou gravado. Esse parâmetro sofre influência do tempo de rotação dos discos, atualmente de 5.400 a 7.200 ou até 10.000 RPM, relembrando. E também é informado em milissegundos. A transfer rate, que é a taxa de transferência, medida que deve ser presumido diz respeito à taxa de transferência de dados. Geralmente há 3 variações. A taxa de transferência interna, que indica a taxa que a cabeça de leitura e gravação consegue alcançar para gravar dados no disco. A segunda, taxa de transferência externa, que indica a taxa máxima que o HD atinge para transferir os dados para fora e vice-versa, normalmente se limitando à velocidade da interface. E a última, taxa de transferência externa sustentada, a mais importante das 3. A taxa sustentada estabelece uma espécie de média entre a taxa interna e a externa, indicando qual a taxa máxima durante determinado intervalo de tempo. Tem também a access time, que é tempo de acesso. Normalmente corresponde a um cálculo que combina os parâmetros da latence time e seek time. E em termos práticos, essa medida indica o tempo necessário para se obter a informação do HD. A próxima é a MTBF, que é o tempo médio entre falhas, conhecida também pela sigla MTBF, Mean Time Between Failures. Essa medida dá uma noção da quantidade de horas ininterruptas que o HD pode funcionar sem apresentar falhas. É preciso não confundir esse parâmetro com o tempo de validade. Se um HD possui a MTBF de 400.000 horas, por exemplo, isso não quer dizer que a unidade só funcionará por essa quantidade de tempo. Pode funcionar por um tempo maior ou por um tempo menor. Mas se comprar um HD com, por exemplo, a latence time a MTBF, de 300.000 horas, então
é bem provável, né, que essa de 300 mil horas durará menos do que a de 400. Pode passar também. Agora vamos para Smart. O que é o Smart? Os HDs são responsáveis pelo armazenamento permanente dos dados. E esses são mantidos mesmo quando não há fornecimento de energia, graças a propriedades magnéticas. Mas isso não quer dizer que os discos rígidos são a prova de falhas. Isso, obviamente, não é verdade. Então, por isso, há algumas funcionalidades que foram criadas para evitar o pior dos cenários. O SMART é uma delas, sigla para Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Trata-se de uma tecnologia que monitora os discos. A ideia é identificar quando falhas estão prestes a acontecer e emitir alertas com antecipação. Assim, o usuário pode tomar algumas medidas, como trocar a unidade ou fazer backup, que são a cópia de dados. O Smart monitora uma série de parâmetros permanentemente e, com base nisso, é capaz de identificar anormalidades que antecedem as falhas. Ou seja, ele tem que nos avisar antes das falhas acontecerem. Por meio de quê? Alertas, que pode ser um aviso exibido assim que o computador é ligado, ou informação mostrada no setup do BIOS, assim como um relatório de programa de monitoramento capaz de acessar os dados do Smart. E é isso. Agora eu vou falar sobre o HD externo. Nós encontramos vários tipos de HDs no mercado, né? Desde os conhecidos discos rígidos para instalação em desktops, passando por dispositivos mais sofisticados, voltados ao mercado profissional, chegando aos populares HDs externos. O HD externo é um HD que você pode levar para praticamente qualquer lugar e conectá-lo ao computador somente quando precisar. A conexão pode ser feita via USB, FireWire, modelos antigos, SATA externo e Thunderbolt, por exemplo. Também é possível encontrar no mercado cases que permitem ao usuário montar o seu próprio HD externo, que se trata de um equipamento que possibilita a instalação de um HD convencional, fazendo este funcionar como um HD externo. O usuário precisa também adquirir um HD que utilize a interface correta e as dimensões correspondentes ao case que esteja acima. Sistemas de arquivos do HD. Esse sistema ele é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Diferentes sistemas operacionais usam diferentes sistemas de arquivos. Conforme cresce a capacidade dos discos e aumenta o volume de arquivos e acessos, esta tarefa se torna mais complicada, exigindo o uso de sistemas de arquivos cada vez mais complexos. Estes tipos de arquivos, o FAT, o NTF e o XT, são utilizados pelos diversos sistemas de computadores para organizar todos os dados de uma determinada partição. Agora eu vou falar sobre o FAT, que significa File Allocation Table, tabela de alocação e ficheiros. O FAT foi criado para ser o sistema de ficheiros oficial do MS-DOS. Foi utilizado até o fim desse sistema. As principais versões do Windows na década de 90 mantiveram o DOS como núcleo do sistema, sendo que toda a parte visual era uma interface gráfica para o terminal de comandos. Entre os sistemas que utilizavam essa configuração, podemos indicar o Windows 3.0, o 95, o Windows 98 e o ME. Apenas o 98 e o ME trabalham com um FAT de 32 bits. A tabela de alocação de ficheiros é o mapa de utilização do disco ou disquete, que graças a ela o sistema operacional foi capaz de saber exatamente onde um determinado ficheiro está armazenado. O sistema FAT é considerado relativamente simples e, por isso, é um formato popular para diversos tipos de disco. Vou falar um pouco sobre o FAT32, de 32 bits, aliás. O sistema de arquivos FAT32 é uma evolução do FAT convencional, o que eu já falei acima. Também conhecido como FAT16. A sua primeira versão foi desenvolvida na década de
de 80 para atender às necessidades daquela época, né? No início, trabalhava somente com 12 bits de endereçamento, valor que passou para 16 em 1987. Finalmente, no ano de 1996, passou a usar os 32 bits, versão que é utilizada até hoje. O NTFS, New Technology File System, é o sistema de arquivos padrão para o Windows NT e derivados. O NTFS foi desenvolvido quando a Microsoft decidiu criar o Windows NT. Como o Wint deveria ser um sistema operacional mais completo e confiável, o FAT não servia como sistema de arquivos devido às suas limitações e falta de recursos. Na época, o que a empresa de Bill Gates queria era se apoderar do mercado ocupado pela Unix. Mas antes ele já havia tentado fazer isso, em parceria com a IBM, lançando o OS/2. No entanto, quebraram a aliança. O OS/2 usava o sistema de arquivos HPFS, cujos conceitos acabaram servindo de base para o desenvolvimento do NTFS. O NTFS possui uma estrutura que armazena as localizações de todos os arquivos e diretórios, incluindo os arquivos referentes aos próprios sistemas de arquivos que se chama MFT. O EXT, Sistema de Arquivo EXT1 ou EXT, foi o primeiro sistema de arquivo criado especificamente para o Linux, para substituir o sistema de arquivos do Minix e resolver suas limitações. Seu desenvolvimento foi facilitado pela implementação do VFS, Virtual File System, arquivo virtual de sistema. Como o Linux foi desenvolvido pelo Minix, era natural criar um sistema de arquivos compatível entre os dois. Da integração do MFS com o VFS, originou-se o EXT, Extended File System, Sistema de Arquivos Estendidos. Essa implementação removia dois dos principais problemas do Minix. Aumentava o tamanho máximo do sistema de arquivos de 64 MB para 2 GB. Aumentava o tamanho do nome do arquivo de 30 para 255 caracteres. No caso, os problemas de desordenação e fragmentação do sistema. Chegamos ao fim do nosso trabalho, né? Com a chegada do SSD, parecia que o HD ficaria no passado. Isso ainda pode acontecer, né? Mas estamos longe desse cenário, pois os SSDs são mais rápidos em comparação ao HD, porém são mais caros. Já o custo por gigabyte dos discos rígidos é bem mais baixo, uma ótima vantagem. Os HDs, como vimos na apresentação, têm várias utilidades positivas e características que nos ajudam no dia a dia para armazenar nossos trabalhos, apresentações, atividades, entre outras coisas. Esses são só exemplos. É por isso que fabricantes como Seagate e Western Digital continuam desenvolvendo tecnologias que aumentam não só a capacidade de armazenamento, mas também a confiabilidade dos HDs.